no que está sendo chamado de a maior operação de resgate de crianças da história dos Estados Unidos. Agora comigo para falar sobre os detalhes, o Procurador-Geral da Flórida, James Uthmeier. Procurador, essa é uma história linda, o fato de que essas 122 vidas foram resgatadas, mas é revoltante o que as pessoas fazem com as crianças. O que você pode nos contar sobre essa operação? Bem, aqui na Flórida, proteger nossas crianças, mantê-las seguras, essa é a missão número 1, então o anúncio de hoje é excelente. Tem sido uma honra apoiar as forças de segurança do nosso estado e realmente a liderança dos US Marshals sob o comando do Marechal William Berger. Eles fizeram um trabalho incrível resgatando essas crianças. Elas têm idades que vão de 17 anos até apenas 2 anos e muitas delas passaram pelo impensável. Elas foram exploradas, estiveram em perigo e, nos piores casos, sofreram abusos físicos e sexuais. Aqui na Flórida, nossos promotores, se você machucar nossas crianças, nós vamos atrás de você com todo o rigor possível. Vamos prendê-lo pelo maior tempo possível e, quando for cabível, buscaremos a pena de morte. Como vocês capturaram esses predadores de crianças? Às 4h58 da manhã, em uma úmida manhã da Flórida, enquanto a maior parte do estado ainda dormia, um comboio de veículos federais descaracterizados avançava silenciosamente pela estreita estrada de serviço atrás de uma praça comercial abandonada na região de Tampa Bay. Durante meses, a inteligência federal apontava para um suposto corredor de tráfico, operando dentro de vários centros de cuidados infantis, depósitos e unidades habitacionais subterrâneas disfarçadas de abrigos temporários para migrantes. O que ninguém esperava era a dimensão. 250 crianças escondidas em um labirinto de prédios interligados, muitas delas desaparecidas há meses, algumas há anos. A operação havia sido considerada grande demais, arriscada demais, volátil demais. Mas ao amanhecer, tudo mudou. Forças-tarefa de exploração infantil do FBI, investigações de segurança interna do ICE e uma pequena unidade de apoio tático das Forças Armadas do ZEU já estavam posicionadas. Quando a última luz verde piscou pelo canal criptografado, a ordem foi dada: executar. A primeira invasão quebrou o silêncio. Granadas de luz ecoaram pelos corredores ocos enquanto as equipes táticas invadiam o complexo. Uma onda sufocante de poeira e luz fluorescente tremulava acima de fileiras de portas de metal. Atrás de cada porta, os agentes encontraram pequenos colchões, caixas plásticas e números escritos à mão colados acima das molduras como códigos de inventário. Algumas crianças ficaram paralisadas de medo quando os agentes entraram. Outros caíram em prantos, sem saber ao certo se os uniformes significavam resgate ou outra transferência. Alguns não falavam inglês, outros não disseram absolutamente nada. Do Departamento de Execução da Lei da Flórida, a Justiça Juvenil, Crianças e Famílias e nossos departamentos de polícia locais. Trabalhamos juntos, muitos disfarçados, atuando em todo o estado com tecnologia para encontrar crianças que foram reportadas como desaparecidas. Esta foi a maior operação de resgate infantil dos Estados Unidos. Continuaremos firmes para garantir que essas crianças recebam o cuidado, terapia e tratamento necessários para ajudá-las a se recuperar. Eu sei que em operações anteriores, muitos dos criminosos estavam aqui ilegalmente. Esse foi o caso nesta última operação? Um agente se ajoelhou em frente a uma menina silenciosa de 6 anos, que segurava um pinguim de pelúcia com o rosto já desgastado. Ela não se mexeu, não piscou. Ela havia sido condicionada a temer o som de passos. Quando o agente sussurrou: "Você está segura agora?", ela lentamente levantou os braços, esperando permissão. Foi o momento que quebrou até mesmo os agentes mais endurecidos. Os suspeitos que comandavam o complexo não estavam presentes. Câmeras escondidas dentro das placas do teto os alertaram sobre a movimentação de pessoas se aproximando. Do outro lado da rua, um segundo prédio disfarçado de centro de reforço escolar foi o primeiro local de confronto. 6 homens tentaram escapar pelo beco dos fundos, apenas... Assim que entramos no ar, estamos recebendo novos detalhes sobre uma grande operação que resgatou 122 crianças desaparecidas em toda a Flórida. Quase metade foi encontrada bem aqui na região da Baía de Tampa. Você está assistindo ao 10 Tampa Bay News às 5 horas. Eu sou Courtney Robinson. E eu sou Frank Wiley. Líderes estaduais estão chamando a Operação Lar para as festas de uma das maiores e mais bem-sucedidas ações de resgate de crianças da história da Flórida. O repórter Eric Glasser, do 10 Tampa Bay News, mostra como os investigadores resgataram essas crianças. Apenas para serem surpreendidos por agentes do ICE em uma varredura, eles correram, empurraram, lutaram e balançaram tubos de metal, mas os policiais agiram com precisão. Um dos suspeitos deixou cair um disco rígido ao cair. Outro tentou engolir um cartão SIM antes que fosse retirado de sua boca.
Cada passo revelava o quão organizada essa rede realmente era. Esses não eram traficantes de pequeno porte, era uma operação em escala industrial. Dentro do complexo principal, os agentes encontraram um porão que havia sido transformado em um centro de transporte. No chão de concreto, havia marcas em X feitas com fita adesiva e pegadas numeradas, posições onde as crianças eram ordenadas a ficar antes de serem movidas. Perto dali, pulseiras plásticas estavam organizadas por cor: verde, azul, vermelho. Cada cor representava um destino. Essas crianças, com idades que vão de 17 até apenas 2 anos, muitas já passaram pelo impensável. Elas foram traficadas, elas foram exploradas, elas foram abusadas. Elas precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. 20 crianças desaparecidas ou em situação de risco foram resgatadas na Flórida. Autoridades dizem que a Operação Lar para as Férias é uma das maiores missões de resgate de crianças já realizadas no país. O que sabemos sobre essas crianças? Como elas estão agora? Hannah, as crianças resgatadas têm idades que variam de 17 anos até pouco menos de 2 anos, com autoridades da Flórida dizendo que muitas delas foram vítimas de formas indescritíveis. Os US Marshals descrevem isso como missão crítica, tendo encontrado recentemente 122 crianças desaparecidas e em situação de risco, a maioria na Flórida, durante esta operação de 2 semanas. Temos imagens de Jacksonville, onde a polícia encontrou quase 20 crianças. Detetives disseram que algumas haviam fugido de casa. Algumas vans ainda tinham os nomes dos estados escritos nelas: Geórgia, Texas, Nevada. Quadro branco tinha horários codificados. Para os investigadores, aquilo parecia menos um abrigo e mais um armazém logístico de vidas humanas. Equipes médicas federais correram para avaliar as crianças resgatadas. Muitas estavam desidratadas e algumas desnutridas. Algumas tinham ferimentos sugerindo abuso prolongado. Outras usavam camisetas cinza iguais, tornando-as indistinguíveis. Algumas crianças nem sabiam seus nomes verdadeiros. Elas só eram chamadas por números. Uma das médicas desabou quando um garotinho, de no máximo 5 anos, perguntou baixinho: "Eu vou poder dormir esta noite?" Ela o abraçou e respondeu: "Pelo resto da sua vida." Enquanto a extração continuava, uma nova ameaça surgiu. Um grupo de traficantes armados tentou se barricar dentro do escritório administrativo no lado oeste do complexo. Pessoal de apoio militar dos Surrey avançou junto com a unidade SWAT do FBI, cortando a energia do prédio e arrombando a porta reforçada de aço. Gás lacrimogênio encheu o ar enquanto os suspeitos tossiam e largavam suas armas. Em menos de 90 segundos, a sala estava sob controle. Laptops, registros de criptomoedas e 3 celulares do tipo usado por intermediários de cartéis foram apreendidos. O que os investigadores encontraram em seguida mudou tudo. Dentro de um armário trancado havia pastas documentando transferências de pagamento, cronogramas de transporte e pedidos de alto valor de vários estados. Crianças foram localizadas em uma operação de 2 semanas dos US Marshals e as autoridades dizem que foi a maior missão de resgate infantil da história dos Estados Unidos. O objetivo era encontrar as crianças mais vulneráveis. Encontrar uma já teria sido um sucesso, mas 60? Ontem à noite, mostramos como uma das crianças desaparecidas foi encontrada. Mas o que acontece depois do resgate? Bem, Genevieve Curtis, da Fox 13, teve acesso exclusivo aos bastidores dessa operação e aos próximos passos. A quadrilha de tráfico não estava apenas transportando crianças pela Flórida, mas abastecendo uma rede nacional. Alguns arquivos estavam rotulados como Premium, um termo que os agentes só tinham visto nos cantos mais obscuros das redes internacionais de exploração. Esses documentos confirmaram que a operação não era isolada. Era parte de um sistema maior, operado com organização de nível militar. Os Estados Unidos estavam lidando com uma rede doméstica que utilizava táticas de cartel, financiamento estrangeiro e infraestrutura americana. Ao meio-dia, novas operações já estavam em andamento em Orlando, Miami, Jacksonville e Pensacola, enquanto informações do local em Tampa desencadearam uma grande ação coordenada em vários estados. Equipes táticas avançaram para hotéis, armazéns, residências particulares e empresas de fachada. O número de prisões subiu de 12 para 43 e depois para 79 até o pôr do sol. Cada local revelava mais uma camada da rede. Entorpecentes usados para sedação, passaportes falsificados, vans de transporte com interiores escurecidos e transferências bancárias offshore, ligando a operação a entidades estrangeiras. Alguns suspeitos tinham registros de imigração, outros eram cidadãos americanos com históricos criminais limpos que mantinham as empresas de fachada que disfarçavam as rotas de tráfico. Mas, entre todas as evidências, as descobertas mais perturbadoras vieram da perícia digital. Discos rígidos continham mensagens criptografadas referindo-se a entregas e avaliações futuras.
Uma pasta inteira continha milhares de imagens mapeando o deslocamento de crianças de um estado para outro. Outra pasta revelou instruções sobre como evitar a detecção pelas autoridades, conselhos que só poderiam ter vindo de alguém com conhecimento interno. Analistas do FBI agora acreditam que pelo menos um membro da quadrilha de tráfico já trabalhou em algum momento dentro de um sistema governamental. Essa revelação causou um choque em Washington. Enquanto as crianças resgatadas eram levadas para instalações de atendimento emergencial, autoridades federais informaram o governador da Flórida, que classificou a operação como um dos crimes mais sombrios já descobertos em nosso território. Ao anoitecer, o presidente fez uma declaração pública elogiando a coragem dos agentes, a rápida coordenação entre parceiros federais e estaduais, e o papel dos conselheiros militares do EUA, que ajudaram a estabilizar os locais mais perigosos. A portas fechadas, no entanto, os informes de inteligência se concentravam na ameaça mais ampla. Uma rede de tráfico que havia se expandido silenciosamente por vários estados enquanto se escondia à vista de todos. As consequências emocionais foram sentidas em todos os lugares. Pais de todo o país correram para as redes sociais, publicando cartazes de crianças desaparecidas, na esperança de que seus filhos estivessem entre os resgatados. Alguns estavam, outros não. A dor era avassaladora. Em uma coletiva de imprensa, uma porta-voz do FBI lutou para conter as lágrimas ao descrever como ajudou a reunir uma menina de 9 anos com sua mãe após 8 meses desaparecida. Ela entrou na sala, olhou para a mãe e disse: "Eu sabia que você não ia parar de procurar. É por isso que fazemos isso." Mas a operação não terminou aí. Durante a noite, promotores federais começaram a redigir acusações: conspiração de tráfico infantil, lavagem de dinheiro, sequestro, extorsão. Vários suspeitos foram identificados como coordenadores de nível intermediário em uma rede maior que ainda está ativa. O FBI confirmou que novas operações estavam sendo preparadas em mais 3 estados. "Isso está longe de acabar", disse o diretor hoje. "Salvamos 250 crianças. Amanhã, nosso objetivo é salvar milhares." Dentro do posto de comando do FBI, agentes analisaram comunicações interceptadas que indicavam tentativas de retaliação por parte dos líderes da rede. A segurança das crianças resgatadas foi reforçada. Conselheiros militares reforçaram as rotas de transporte. Equipes de tecnologia implantaram ferramentas de contravigilância para monitorar qualquer atividade digital que pudesse comprometer a investigação. Pela primeira vez em anos, as agências estavam totalmente alinhadas com uma missão: desmantelar todo o ecossistema de tráfico. À medida que a meia-noite se aproximava, agentes exaustos retornaram à sede, alguns ainda abalados pelo que haviam visto. O medo nos olhos das crianças, a frieza eficiente do sistema de tráfico, as estruturas cruéis construídas para roubar a inocência. Mas por baixo do cansaço, havia algo mais forte: determinação. Esses eram os homens e mulheres que corriam em direção ao perigo, que acolhiam crianças quebradas em seus braços, que estavam na linha de frente contra o mal silencioso escondido nos bairros americanos. E a mensagem que eles levaram para o dia seguinte era clara: o tráfico humano não opera nas sombras, ele opera no silêncio. Ele prospera quando as pessoas desviam o olhar, quando os sistemas falham, quando o medo vence. Mas neste dia, o silêncio foi quebrado, o medo foi derrotado e a inocência foi recuperada. Se você está assistindo a isso, não passe para o próximo vídeo. Não finja que essa história pertence a outra pessoa. O tráfico se esconde em todos os lugares: rodovias, lojas, apartamentos, plataformas online, até mesmo nos lugares que achamos mais seguros. A conscientização é seu maior inimigo. É por isso que essas histórias precisam ser contadas. Se você apoia os agentes que arriscaram tudo, comente honra para que essa verdade chegue a mais pessoas. Se você acredita que toda criança merece segurança, compartilhe este vídeo.